Bem, nessa aula eu vou falar sobre normalização para banco de dados relacionais. Então eu vou apresentar o conteúdo aí, primeiro fazendo uma introdução, depois falando do conceito de diretrizes de projeto, de dependências funcionais, as formas normais e normalização. Quando se constrói um projeto de um banco de dados relacional, nós precisamos de uma forma para avaliar se esse projeto está realmente bom ou não. Então a ideia desse assunto é ter o objetivo aí de avaliar a qualidade do projeto de esquemas aí de relações por meio de medidas formais. Nós temos aí dois níveis de boas práticas aí para criar esses esquemas. Uma no nível lógico ou conceitual, que está relacionado a como interpretar o esquema de relações e o significado de seus atributos, e o outro no nível de implementação ou armazenamento físico, que é como as tuplas são armazenadas e atualizadas. Bem, nós temos aí dois objetivos implícitos, que são a preservação da informação, que é manter os conceitos aí capturados originalmente no modelo conceitual, e a redundância mínima, que está relacionada aí à questão de diminuir o armazenamento redundante da mesma informação. O armazenamento redundante é quando eu armazeno o mesmo dado em mais de uma vez, de forma repetida dentro da mesma relação ou em relações diferentes. Com isso, eu quero reduzir a necessidade de múltiplas atualizações. Bom, vou falar também sobre o conceito de dependência funcional, que é necessário para a gente entender o assunto, formalizar o assunto. E a dependência funcional é a principal ferramenta para medir aí formalmente a adequação aí dos atributos, do grupo de atributos dentro de um esquema de relação. E a normalização de dados, é uma série de testes nessas relações para verificar se elas atendem aos requisitos das formas normais, que a gente vai introduzir aqui, e se não atenderem, nós vamos decompor as relações de forma que elas passem a atender os requisitos. Bom, para entender o assunto, vamos falar primeiro sobre diretrizes de projeto. Ou seja, são algumas medidas aí, algumas diretrizes informais para a gente poder medir a qualidade de um projeto, verificar o quão bom ele está. Basicamente, a gente tem 4 diretrizes informais que estão relacionadas aí, a garantir a semântica dos atributos, que essa semântica dos atributos seja clara aí no esquema das relações, reduzir a informação redundante nas tuplas, reduzir os valores nulos nas tuplas e reprovar aí a possibilidade de gerar tuplas falsas. Então, nós vamos entender passo a passo cada um desses tópicos, começando aqui com a semântica dos atributos nas relações. Então, a ideia da semântica dos atributos é interpretar aí o significado desses atributos. Então, o projeto aí do esquema, ele deve ter um significado claro, ele deve ser fácil de explicar. Por exemplo, quando eu tenho um esquema igual a esse, onde as relações estão divididas aqui em funcionário, onde que tem os dados realmente dos funcionários, e um aqui para fazer um relacionamento com o departamento que ele trabalha. Na relação trabalho-departamento, eu tenho os dados do departamento, que são número e nome, e um atributo para fazer o relacionamento com o funcionário, para dizer quem que é o gerente do funcionário. O departamento tem várias localizações, então aqui tem os dados da localização, aqui tem dados de projeto, dos funcionários que trabalham em cada projeto. Então, se eu conseguir explicar isso de forma fácil, então é um bom indício aí que o projeto está bem feito. Então, deve ser fácil explicar o significado aí das relações e seus atributos. Práticas ruins seriam, por exemplo, quando a gente coloca flag. Por exemplo, cria um atributo numa relação e digo, se o valor for 0, então o próximo valor significa tal coisa. Se for 1, então significa outra coisa. Então, esse tipo de atributo não é bom, não é uma boa prática fazer isso num projeto.
Usar também nomes ambíguos, que têm duplo significado e é difícil de explicar e entender. Fazer união de relações que são semanticamente distintas, por exemplo, colocar dados de funcionário e de departamento numa mesma relação. Então, isso não todos esses aqui não são boas práticas. Indicam aí projetos ruins. Então, com isso, a gente pode definir a diretriz 1, que diz o seguinte: projete um esquema de relação de modo que seja fácil de explicar o seu significado. Não combine atributos de vários tipos de entidade e de relacionamento em uma única relação. Então, está relacionado a essas duas questões. Então, aqui nós temos um exemplo que viola essa diretriz 1, ou seja, não está de acordo com essa diretriz 1, quando eu coloco, por exemplo, aqui no item A, os dados tanto de funcionário quanto de departamento numa mesma tabela. Então, isso vai contra essa diretriz 1. Da mesma forma, aqui tem uma tabela que tem os dados tanto de funcionário quanto dos projetos em que eles trabalham, tudo numa mesma relação, que também não é uma boa prática. Está violando essa diretriz 1. Bom, agora a questão da informação redundante nas tuplas. Então, isso está relacionado ao espaço de armazenamento. Ele deve ser usado aí pelas relações e precisa ser minimizado, ou seja, quanto menos espaço, melhor. Então, a gente pode comparar, por exemplo, os dados dessa tabela aqui com os dados utilizados quando eu tenho duas tabelas separadas, funcionário e departamento. Como nesse exemplo anterior aqui, onde eu tenho os dados de funcionário numa tabela, o nome, CPF, data de nascimento, endereço e o número do departamento que trabalha. Depois, na outra tabela do departamento, eu tenho o nome do departamento, o número e o CPF do gerente. Isso tem duas relações separadas. Se eu junto essas relações, criando uma tabela FuncDep, com todos os dados de funcionário e também de departamento, eu crio dados redundantes. Então, por exemplo, aqui, se o primeiro funcionário, João Silva, trabalha no departamento número 5, esse departamento 5 se chama pesquisa e tem esse gerente. Quando eu vou colocar o segundo funcionário aqui, o Fernando Wong, também trabalha no departamento 5. Aí eu repito aqui o nome e repito o CPF do gerente. Mesma coisa aqui, o departamento 4 aparece duas vezes com dados repetidos, o 5 volta aqui de novo com o mesmo nome, mesmo CPF de gerente. Então, eu tenho aqui informações redundantes. Eu estou repetindo aqui esse nome, esse CPF, diversas vezes. Também um número, nesse caso aqui. Então, isso, além de desperdiçar espaço para armazenar esses dados repetidos, ele gera um outro problema pior, que é a redundância dos dados. E essa redundância, ela leva às chamadas anomalias de atualização. Então, vamos entender melhor esse conceito de anomalias de atualização. Eu posso dividir as anomalias de atualização em anomalias de inserção, de exclusão e de modificação. Então, por exemplo, no caso da anomalia de inserção, está relacionada ao fato, os problemas que eu tenho quando eu vou inserir dados numa tabela como aquela FuncDep. Então, se eu quiser inserir uma nova tupla em FuncDep, os dados do departamento, que são nome e CPF do gerente, eles devem ser coerentes com os valores dos departamentos nas outras tuplas. Então, por exemplo, aqui, se eu for inserir um novo funcionário aqui, que trabalha para o departamento 1, eu tenho que colocar aqui o mesmo nome de departamento, que é matriz, e o mesmo CPF do gerente. Eu não posso, de forma nenhuma, fazer nenhuma modificação nesses dados, porque senão eu perco a coerência, a consistência dos dados. Agora, aí vem o problema. Como é que eu insiro um novo departamento que ainda não tem funcionários trabalhando nele? Então, por exemplo, se eu quero inserir um departamento número 2, que não está aqui, eu não posso inserir só a metade dos dados aqui de uma tupla. Eu tenho que inserir uma tupla completa, então eu precisaria ter algum funcionário aqui trabalhando nesse departamento para eu conseguir inserir o departamento. Um projeto dessa forma eu não consigo fazer isso.
Bom, em relação a anomalias de exclusão, imagina que eu vá excluindo ali, que eu queira excluir dados dessa tabela, aí quando eu excluir o último funcionário de um departamento, o departamento também é automaticamente excluído. Por exemplo, aqui eu só tenho um funcionário trabalhando no departamento 1, que é a matriz. Se eu excluo esse funcionário, o Brito, o Jorge Brito, eu também só posso excluir tuplas inteiras. Não tem como excluir metade de uma tupla. Então, se eu excluir esse funcionário, eu automaticamente estou excluindo o departamento 1, que é a matriz. Eu perco esses dados. Isso também é um problema. Em relação à modificação, imagina que o gerente de um departamento naquela tabela é modificado. Então, todas as tuplas de funcionário do mesmo departamento têm que ser também atualizadas. Então, por exemplo, aqui, ó, eu modifico o gerente do departamento 5, que tem esse CPF, agora vai passar a ser outro funcionário. Então, se eu modificar se eu quero modificar, eu tenho que modificar em todas as linhas que tem aqui o departamento 5. Tem que mudar aqui, tem que mudar aqui, tem que mudar aqui e aqui. Se eu deixar de mudar em um deles, aí eu tenho 2 CPFs diferentes para gerente do mesmo departamento. Gera uma inconsistência nos dados. Então, por aí dá para a gente perceber como é complicado um projeto dessa forma, que mistura dados aqui de 2 tabelas que deveriam estar separadas. Então, isso é um problema sério em banco de dados, porque torna difícil a inserção, a exclusão e modificação de dados e pode gerar inconsistências se não for feito corretamente. Então, esse é o principal problema da redundância de dados. Então, isso leva à nossa diretriz 2, que diz o seguinte: projete esquemas de relação de modo a evitar as anomalias de inserção, exclusão e modificação. Bom, na prática, às vezes, a gente precisa violar essa diretriz por algum motivo, por exemplo, para melhorar o desempenho de certas consultas. Quando a gente vai quebrando aí muitas tabelas, às vezes, na hora de montar uma consulta, isso acaba ficando ineficiente. Mas isso pode ser feito desde que seja feito de forma consciente e você documente todo o processo para garantir que as aplicações vão garantir a consistência aí dos dados. Então, essa consistência deve ser feita aí pelos programas de aplicação, pode ser feita também por meio de triggers e store procedures. O melhor mesmo, o que é realmente aconselhável, é você usar relações aí de base sem anomalias e criar visões, as views, que incluem, então, junções aí para reunir os atributos que frequentemente são referenciados nas consultas importantes. Então, por exemplo, essa tabela aqui poderia ser o resultado de uma visão. Poderia ter a tabela funcionário e a tabela departamento de forma separadas e criar uma visão que junte os dados das 2 tabelas dessa forma e aí usar essas visões para as consultas. Isso seria o mais indicado. Bom, em relação aos valores nulos nas tuplas, nulo, que em SQL, né, a gente aprende com null, que é o termo em inglês, que é um valor que significa um valor desconhecido. Se ele é um valor desconhecido, ele não pode ser comparado a outros valores, ou seja, eu não posso comparar, por exemplo, verificar se o nulo é maior que 5, ou menor que 5, ou igual a 5, ele é simplesmente desconhecido, eu não posso afirmar nada sobre ele, ele não é maior, nem menor, nem igual a 5. Então isso pode gerar grandes problemas. O nulo pode ter várias interpretações. Ele é um atributo que não se aplica àquela tupla, ou o valor realmente é desconhecido, ou ele é conhecido, mas ainda não foi registrado. Então, criar valores nulos desperdiça espaço em termos de armazenamento. Ele pode ocasionar problemas aí com a especificação de operações de junção. Ele complica as consultas por causa da interpretação do seu significado. Ele pode ter
os programadores podem dar interpretações diferentes e aqui acabar criando consultas que não seriam realmente o desejado. Então, a gente deve evitar valores nulos nas tuplas. Então, a diretriz 3 diz o seguinte: evite colocar atributos em uma relação cujos valores podem ser nulos com frequência. É claro que exceções acabam sendo necessárias, mas quando isso se torna muito frequente, é melhor evitar. Então, por exemplo, uma situação em que eu poderia evitar valores nulos. Suponha que na tabela funcionário eu queira armazenar lá o número do escritório de cada funcionário. Só que somente 15% dos funcionários têm um número de escritório, os outros não têm. Então, se eu colocar o número de escritório na tabela funcionário, a maioria, 85% das tuplas, vão ter valores nulos para número de escritório, que não é uma boa prática. O melhor seria, então, criar uma nova relação, por exemplo, chamada func-escritório, com os atributos CPF do funcionário e número do escritório. E aí, então, essa relação, eu vou incluir apenas as tuplas dos funcionários que têm escritórios. Então, isso evitaria eu ter um atributo no escritório na tabela funcionário, que na maioria das vezes seria nulo. Bom, e a quarta questão relacionada às diretrizes é a questão da geração de tuplas falsas. Então, suponha um esquema de relações como esse aqui, onde eu tenho uma relação chamada func-local, que tem o nome do funcionário e a localização do projeto que ele trabalha. As duas juntas formam aqui uma chave primária. Eu tenho outra relação que tem funcionário e projeto, que diz aqui os dados, o CPF do funcionário, o número do projeto que ele trabalha, o número de horas que ele trabalha naquele projeto, o nome do projeto e a localização do projeto. Bom, se essas tabelas aqui, se essas relações forem povoadas com os dados que estão no próximo slide, esse aqui, então eu tenho os dados aqui dos funcionários, da localização do projeto que ele trabalha, e aqui dados com o CPF do funcionário, o número do projeto, o número de horas, o nome do projeto e a localização. Então, suponha que eu tenho esses dados aqui. Bom, se eu aplicar uma junção natural entre essas relações, o resultado é mostrado no slide seguinte, que seria a junção natural. A junção natural é eu juntar essas tabelas por um atributo que tem o mesmo nome, que no caso aqui é a localização do projeto. Então, se eu aplicar isso nessa tabela aqui, então, por exemplo, o João Silva, que trabalha em Santo André, eu vou criar uma relação com o nome do projeto aqui, Santo André. Então, eu vou criar uma relação que tem todos os dados aqui, João Silva, Santo André, mais esse CPF, no projeto 1, 32,5 horas, projeto X e Santo André. E vai juntar também com todos os lugares que tiver Santo André. Então, por exemplo, essa linha aqui tem Santo André no produto X, 20 horas, só que aqui é outro CPF. Então, a junção natural combina essas linhas e daria um resultado assim. Então, nesse caso, para não ficar muito grande o exemplo, está mostrando só a junção entre as linhas que estão acima desse tracejado aqui, dessa tabela, com essa outra tabela que é acima do tracejado. A combinação dessas duas, pela junção natural aqui, daria esse resultado aqui. Bom, acontece que quando eu faço isso, vamos voltar aqui nesse slide, então, se eu aplicar a junção natural entre essas relações, o resultado produz as chamadas tuplas falsas, que são aquelas que estão marcadas com asterisco. Por que isso acontece? Porque o atributo proj local não é chave primária e nem chave estrangeira de nenhuma das tabelas. Então, não é muito adequado fazer junção por atributos que não são chave.
Então, isso gera tuplas falsas, por exemplo, aqui. Todos que estão marcados com asterisco aqui, significa que são tuplas que realmente não existiriam nessa junção, não fazem sentido aqui. Elas estão aqui só porque foram combinadas pelo nome da localização do projeto, mas, por exemplo, aqui está falando do projeto X, que é em Santo André, de um funcionário que trabalha 32,5 horas, do projeto 1, mas observe que são de funcionários diferentes aqui. Ó. João Silva e a Joyce Leite. Então, essa segunda linha aqui, ela não faz sentido aqui, ela está sobrando. É uma chamada tupla falsa. Ela está combinando dados que não são da Joyce por causa da localização do projeto dela, que é no mesmo local. Então, essas são chamadas tuplas falsas. Então, a gente não deve, sempre que eu puder, sempre que eu tiver dados desmembrados, assim, relações, e se eu fizer uma junção natural e essa junção natural gera dados falsos, então isso é um problema aí no projeto do banco de dados. O projeto não está bom, significa que essas relações não estão bem projetadas. Então, isso conduz aqui a nossa diretriz 4, que diz: projete esquemas de relação de modo que possam ser unidos com condições de igualdade sobre os atributos que são pares relacionados corretamente, ou seja, de uma chave primária numa tabela com chave estrangeira na outra, de modo a garantir que nenhuma tupla falsa será gerada. Então, é a questão das tuplas falsas. Bem, dadas essas diretrizes, então essas são diretrizes informais que a gente vai usar para chegar aqui a realmente a um conjunto formal de medidas. Bom, antes disso a gente precisa introduzir aqui o conceito de dependência funcional. Então, dependência funcional, a gente vai usar esse conceito para definir as formas normais. Então, o que é uma dependência funcional? A gente indica uma dependência funcional por x implica em y, onde x aqui é um conjunto de atributos e y também. Então, eu digo que tem uma dependência funcional entre dois conjuntos x e y, que especifica uma restrição sobre as possíveis tuplas de uma relação, onde para cada valor em x aparece sempre o mesmo valor em y. Então, quando isso acontece, se eu conheço o valor de x, eu posso sempre determinar, saber aí o valor de y. Então, a gente lê isso aqui da seguinte forma: eu digo x determina y, ou eu posso dizer também y depende funcionalmente de x. Então, por exemplo, uma tabela que eu tenho o CPF e o nome do funcionário, eu posso dizer que o CPF determina o nome, ou seja, toda vez que eu souber o CPF, eu vou ter junto o mesmo nome. A mesma coisa para produto, determina a descrição e o preço. Ou seja, se eu souber o código do produto, sempre que aparecer o mesmo código, eu vou ter a mesma descrição e o mesmo preço. Eu posso ter também, sempre um conjunto de atributos. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, quando eu falo dos funcionários e seus projetos, eu posso dizer que o CPF mais o número do projeto juntos determina o número de horas que ele trabalha naquele projeto. Ou seja, se eu conheço o funcionário, o CPF do funcionário e o número do projeto, sempre vai estar relacionado ao mesmo número de horas. Então, esse é o conceito de dependência funcional que a gente vai usar aqui para frente. A gente pode dizer que uma chave candidata, que seria o atributo x, conjunto de atributos x, em uma relação, ela sempre determina qualquer subconjunto de atributos y de R. Ou seja, uma chave, seja primária ou secundária, sempre vai determinar os outros atributos da relação. A gente pode representar a dependência funcional através de um diagrama, que a gente vai representar aqui DF, de dependência funcional. Esse diagrama, a origem dele aqui é o atributo
do lado X, um ou mais atributos do lado X, e a seta vai para os atributos do lado Y. Então, por exemplo, nessa relação aqui, eu posso dizer que o CPF determina o nome, determina a data de nascimento, determina o endereço do funcionário, determina o número do departamento que ele trabalha, inclusive o nome e o CPF do gerente. Mas indiretamente, diretamente eu posso dizer que o número do departamento determina aqui o nome e o CPF do gerente dele. Nessa outra relação, que tem funcionário e projeto, o par CPF mais número do projeto determina aqui o número de horas que o funcionário trabalha naquele projeto. Mas o CPF sozinho é uma outra dependência funcional aqui, 2, que determina o nome do funcionário. Ou seja, sempre que aparecer o mesmo CPF aqui, ó, uma tupla, vai aparecer o mesmo nome de funcionário. Da mesma forma, sempre que aparecer o mesmo número de projeto, que seria a dependência funcional 3, vai aparecer o mesmo nome para aquele projeto e a mesma localização. Então, assim eu represento as dependências funcionais. Bom, com esses conceitos, então, a gente pode introduzir o conceito de normalização de dados. Então, o objetivo aí de um projeto de banco de dados é obter um conjunto de esquemas aí de relação que nos permita armazenar dados sem redundância e que as informações possam ser geradas facilmente. Então, a gente quer eliminar a redundância de dados. Então, para isso, a gente tem um processo chamado normalização de dados, que é um processo aí que faz uma análise nos esquemas da relação para minimizar redundâncias e minimizar as anomalias de inserção, exclusão e modificação. Então, esses são realmente os problemas que a gente quer reduzir aí, ou eliminar. Esse processo ele foi proposto pelo Code em 1972, é uma coisa bem antiga. Então, ele é composto aí de uma série de testes para certificar se o esquema satisfaz uma certa forma normal. Então, nós vamos usar esse termo, forma normal. Então, a relação ela pode ser decomposta para atender os critérios da forma normal. Então, nós vamos ver que se uma relação não atende a uma determinada forma normal, nós vamos decompor essa relação em duas ou mais outras, de forma que ela passe a atender. Essas formas normais, elas indicam o grau ao qual a relação foi normalizada, ou seja, ela define o número de regras que foram impostas aí para manter o esquema da relação consistente. Nós vamos ver cada uma delas aqui. Elas têm os seguintes nomes, elas são conhecidas pelos seguintes nomes. É a primeira forma normal, que a gente vai representar assim, Fn. Segunda forma normal, terceira forma normal, tem a quarta e a quinta, e aqui no meio tem a forma normal de Boyce Codd. Então, são 6 formas normais, que a gente vai ver em detalhes agora. E o processo contrário da normalização é chamado de desnormalização, que é o processo aí de fazer o processo inverso, que dado uma relação que está numa determinada forma normal, eu vou manipulá-la de forma que eu baixe a forma normal. Então, estou desnormalizando. Bom, então vamos ver cada um. Então, começando aqui pela primeira forma normal. Então, eu digo que uma relação está na primeira forma normal se os seus atributos incluírem apenas valores atômicos, ou seja, simples e indivisíveis, e se o valor de qualquer atributo em uma tupla for um único valor no domínio desse atributo. Ou seja, em resumo aqui, o que está dizendo é que não são permitidos atributos multivalorados, nem atributos compostos e nem suas combinações. Isso vem do próprio conceito aí já do projeto do esquema do modelo relacional. Então, se você realmente está seguindo o modelo relacional, naturalmente você não vai ter em uma relação atributos multivalorados nem compostos. Então, isso também elimina a questão conhecida como relações alinhadas, que não são permitidas na primeira forma normal. Então, por exemplo, suponha que a relação do departamento, que tem o nome e o número do departamento, o CPF do gerente e sua localização. Nesse caso, se a gente pensar em alguns dados, eu tenho esse exemplo aqui. Ó.
3 departamentos com seus respectivos dados. Bom, nesse caso a localização ele é um atributo multivalorado. Então, por exemplo, o departamento de pesquisa está localizado aqui em Santo André, Itu e São Paulo, 3 localizações diferentes. Então, isso não está de acordo com a forma normal, com a primeira forma normal, que diz que eu não posso ter atributos multivalorados. Ou seja, cada célula aqui da minha relação tem que possuir um único valor, um valor atômico. Então, para eu resolver isso e passar a atender essa primeira forma normal, eu teria que separar esses dados aqui em uma linha para cada um. Ou criar uma nova relação para guardar os dados de localização, que é o que foi feito aqui. Ó. Então, a tabela departamento, ela vai ter o nome, o número e o CPF do gerente, e eu vou criar uma nova relação para guardar o local. Então, eu vou ter que a localização do departamento com seus locais. Aí, nesse caso, eu tenho que colocar aqui como chave estrangeira o número do departamento, para manter o relacionamento aqui com o departamento, e a chave primária é formada pela composição das duas. Então, por exemplo, aqui, o departamento 5, que tinha 3 localizações, eu vou ter essas 3 linhas distintas aqui, ó, uma para cada localização. Então, todos se referem ao departamento 5, indicando que ele tem 3 localizações. Então, aí com isso, eu eliminaria os atributos multivalorados e estaria atendendo, então, a primeira forma normal. Então, aqui mostra como é que seria o esquema dessas relações. Então, a tabela de departamento deixou de ter aqui o atributo localização, que foi passado para uma outra tabela. Ok? Então, isso é o conceito da primeira forma normal. Esse mesmo exemplo, ele poderia ser colocado dessa forma aqui, ó. Ao invés de eu separar numa outra tabela, eu estaria repetindo aqui, para cada localização dessa, eu estaria repetindo os dados dessa linha. Então, nesse caso, eu teria uma coisa assim, para cada localização do departamento, eu teria a repetição aqui do nome, número e CPF do gerente. Então, como esse departamento de pesquisa tem 3 localizações, eu estaria repetindo cada um desses dados com uma das localizações. Nesse caso, a chave primária aqui teria que ser formada pelo número do departamento mais a localização, para permitir essa repetição. Isso aqui também atende à primeira forma normal, só que eu estou gerando aqui o problema da redundância dos dados. Então, apesar de estar na primeira forma normal, ele ainda não é um bom projeto para essa relação. Então, nós vamos ver que, a partir das próximas formas normais, eu iria desmembrar essa relação e acabar chegando nesse esquema que está aqui, desse lado, criando 2 tabelas. Bom, a questão das relações alinhadas é um conceito que aparece aí, sempre que a gente fala de normalização de dados, vocês vão encontrar isso aí em alguns livros e tudo mais. Ela simplesmente é como se fosse um atributo multivalorado, mas de uma tabela inteira. Por exemplo, aqui, ó, FuncProj. Tem os dados do funcionário, CPF e o nome, e os dados do projeto, o número do projeto que ele trabalha e o número de horas que ele trabalha. Só que como eu trabalho em vários projetos, isso aqui é como se fosse uma tabela, como se eu colocasse uma tabela que tivesse o número do projeto e o número de horas, dentro dessa outra tabela que tem o CPF e o nome. Isso normalmente é representado aqui por chaves, indicando que eu tenho aqui uma tabela alinhada. Isso nada mais é do que um conjunto, é como se tivesse um atributo aqui composto por esses 2 e multivalorado. Então, por exemplo, aqui, para cada funcionário, eu teria aqui os dados do projeto e o número de horas que ele trabalha. Então, você trabalha no projeto 1, trabalha no projeto 2, isso aqui seria como se fosse uma tabela dentro dessa. Então, isso é chamado de tabelas alinhadas, que também não é permitido na primeira forma normal. Então, essa tabela teria que ser decomposta da seguinte forma. Então, ela poderia ser decomposta aqui, ó, em uma tabela FuncProj 1, que teria só o CPF e o nome, essa primeira parte, e uma outra tabela FuncProj 2, que teria esses 2 atributos alinhados, e mais o CPF para relacionar com os dados da tabela anterior do funcionário. E aí,
como um funcionário trabalha para vários projetos e vice-versa, então a chave primária aqui seria composta pelas duas. Então aí eu estaria atendendo a primeira forma normal, eliminando essa tabela aninhada. Então a ideia para resolver uma forma normal é decompor uma tabela em duas ou mais outras tabelas, de forma que eu elimine essas repetições. Esse é o exemplo que foi feito para a primeira forma normal, mas nós vamos ver que ele também é a mesma ideia para as próximas formas normais. Bom, para a gente falar da segunda forma normal, precisa introduzir o conceito de dependência funcional total ou parcial, que é basicamente o que a gente vai usar. Então, a gente já viu lá atrás o conceito de dependência funcional, que é um conjunto de atributos determinando outro conjunto de atributos. A gente representa assim, né? X determina Y. Então, esse aqui é uma dependência funcional total se a remoção de qualquer atributo aqui do lado X significar que, após essa remoção, isso não determina mais o Y. Então, eu não poderia remover nada. Então, se eu não posso remover nada, eu tenho dependência funcional total. Agora, a dependência parcial é o contrário, ou seja, se X determina Y e se eu puder eliminar um atributo aqui do lado X e mesmo assim ainda vou continuar tendo a dependência, então eu tenho uma dependência funcional parcial, ou seja, o Y depende só de parte do X. Nós vamos usar esse conceito aqui para definir a segunda forma normal. Eu vou chamar também de atributo principal qualquer atributo que for membro de alguma chave candidata da relação, ou seja, se ele for membro da chave primária ou de uma chave secundária. Então, e o atributo é não principal se ele não for principal, ou seja, se ele não for membro das chaves. Então, usando esses conceitos, a gente pode definir então a segunda forma normal. Então, a relação está na segunda forma normal se ela estiver na primeira, ou seja, é uma sequência. Primeiro eu coloco a relação na primeira forma normal e, além disso, nenhum atributo não principal aí de R possui dependência funcional parcial em relação a qualquer chave candidata, seja primária ou secundária. Então, basicamente, a gente não pode permitir dependências parciais em relação às chaves. Ou seja, um atributo que não é chave não pode ser determinado somente por parte da chave. Ele tem que ser determinado pela chave como um todo. Então, para normalizar para a segunda forma normal, primeiro vamos certificar que ele está na primeira forma normal. Isso significa que, como a segunda forma normal fala de dependências parciais em relação à chave, então as chaves teriam que ser compostas. Então, se não existe chave candidata composta, automaticamente a relação, depois de passar pela primeira forma normal, já estaria na segunda forma normal. Então, eu só preciso verificar se ele realmente tiver chaves compostas. Então, aí nesse caso eu vou criar, para resolver, né, para normalizar, passar para a segunda forma normal, eu vou criar uma nova relação para cada chave parcial com seu conjunto de atributos dependentes, certificando então que nessa relação é mantida a dependência funcional total. Então, por exemplo, nessa relação aqui func-proj, eu tenho as seguintes dependências funcionais aqui. Então, a chave primária é formada pelo CPF mais o número do projeto. Então, diz aqui para cada funcionário quais projetos que ele trabalha e para quais projetos, quais funcionários trabalham nele. Bom, a gente pode verificar aqui que existem as seguintes dependências funcionais. A chave como um todo, CPF mais o número do projeto, ele determina o número de horas. Ou seja, para eu saber quantas horas que um funcionário trabalha, eu tenho que falar de qual projeto. Se um funcionário trabalha tantas horas em tal projeto. Então, eu preciso dos dois atributos para determinar o número de horas. Porém, o nome do funcionário, ele é determinado apenas pelo CPF. Eu não preciso do número do projeto para saber qual que é o nome do funcionário. Se eu souber o CPF, eu sei o nome. Então, esse atributo ele é dependente somente de parte da chave primária. Então, eu tenho uma dependência funcional parcial aqui, nessa dependência 2. Da mesma forma,
o nome do projeto e a localização do projeto só dependem do número do projeto. Então, eu tenho aqui outra dependência funcional parcial. Então, para eu passar, então essa relação ela não está na segunda forma normal. Para isso, para resolver isso, eu tenho que criar, decompor isso aqui em outras tabelas, em outras relações, de forma a eliminar essas dependências parciais. O que eu faço então é criar uma nova relação para cada conjunto de atributos aqui que estão numa relação parcial. Então, por exemplo, eu vou ter aqui uma para essa dependência do CPF com o nome do funcionário. Então, eu vou ter aqui uma relação FP2, onde eu vou ter o CPF e o nome do funcionário. Aí eu só tenho uma dependência direta aqui. Ó. CPF determina o nome do funcionário, CPF é a chave primária. E essa outra aqui, que eu tenho o nome do projeto e a localização sendo determinado pelo número do projeto, também vai para outra relação, onde eu tenho o número do projeto, o nome e a localização, que são realmente os dados aqui de projeto. Aqui são os dados do funcionário. E o que sobra, então, são esses três atributos nessa relação 1, que fica, então, o CPF e o número do projeto determinando o número de horas. Então, essa relação aqui foi transformada, a normalização para a segunda forma normal, em três outras relações, foi decomposta. Então, assim, a gente pode verificar que essas três relações, eu não tenho dependências parciais, então elas estão na segunda forma normal. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Nesse exemplo aqui, está falando de lotes das cidades aí de um determinado estado. Então, esses lotes têm o número da propriedade, que é uma chave primária aqui, o nome da cidade e o número do lote. Esses dois juntos formam uma chave candidata, uma chave secundária aqui na tabela. Então, dentro de uma cidade, eu tenho lá a numeração dos lotes. Esses números podem se repetir para outra cidade diferente. Eu tenho a área do lote, o preço e o imposto que é cobrado, um percentual de imposto que é cobrado quando você vende o lote, por exemplo. Bom, nessa relação a gente pode verificar que existem as seguintes dependências funcionais. Dependência 1, que é a chave primária no lote determinando todos os outros atributos, que é normal. A dependência 2, essa chave candidata, nome da cidade mais o número do lote, também determina os outros atributos aqui. Bom, e a dependência 3 diz que o nome da cidade determina o imposto, ou seja, se eu souber o nome da cidade, eu sei quanto que ela cobra de imposto aí dos lotes. É um percentual que varia, que é fixo por cidade. Então, aqui eu tenho uma dependência parcial em relação a essa chave candidata. E além disso, ainda tem um outro aqui dizendo que a área determina o preço. Suponho que existe uma tabela aí, então, de acordo com a área, eu tenho um determinado preço. Então, são as dependências funcionais aqui. Pela segunda forma normal, ela diz que eu não posso ter dependências de atributos que não são chave, eu não posso ter dependências parciais em relação a atributos-chave. Bom, em relação à chave primária, ela não é composta. Então, portanto, olhando só pela chave primária, eu não tenho problema em relação à segunda forma normal. No entanto, eu tenho que olhar também as chaves secundárias. Então, aqui, ó, essa é uma chave secundária, nome da cidade mais o número do lote. Então, os outros atributos aqui, que não são parte de nenhuma dessas duas chaves, que são esses três aqui, eles não podem ter dependências parciais em relação a essa chave. E o que a gente vê aqui é que o nome da cidade sozinho determina o imposto. Então, aqui eu tenho uma dependência parcial em relação à chave secundária. Então, isso não atende à segunda forma normal. Então, isso é importante destacar. Não basta eu olhar a chave primária, eu tenho que olhar todas as chaves candidatas, ou seja, também as chaves secundárias.
Então, para resolver isso, eu tenho que desmembrar, criar uma nova relação que tem o nome da cidade e o imposto, que foi essa relação chamada lotes 2, onde então o nome da cidade determina o imposto, e aí na relação original aqui, que é chamada de lotes 1, não aparece mais o imposto. Ok? Então aí eu tenho a normalização para a segunda forma normal. Bom, vamos passar agora para a terceira forma normal. Para entender a terceira forma normal, nós temos que definir o conceito de dependência transitiva, que diz o seguinte: uma dependência funcional do tipo x determina y em um esquema R, ele é uma dependência transitiva se houver um outro conjunto de atributos Z nessa mesma relação, que não seja chave candidata, ou seja, não seja parte da chave, e nem subconjunto de qualquer chave, e eu tenho a seguinte relação: o x determina o z e o z determina o y. Então, se isso acontecer, eu tenho uma dependência transitiva. Então, por exemplo, aqui nessa relação func-dep, o CPF ele determina o número do departamento que o funcionário trabalha. Esse número ele não é parte da chave. E a gente pode ver que esse número ele determina tanto o nome quanto o CPF do gerente. Ou seja, se eu souber o número do departamento, é o seu nome do departamento. Então, eu posso dizer que o CPF determina o número e que o número determina o nome. Então, de forma transitiva, o CPF determina o nome. E também o CPF do gerente. Então, eu tenho dependências transitivas aqui. Esse é o conceito de dependência transitiva. Bom, aí então, usando isso, a gente pode definir a terceira forma normal, que diz o seguinte: uma relação está na terceira forma normal se estiver na segunda. Então, da mesma forma, a gente vai definir como uma sequência, embora em algumas definições isso não seja necessário, mas nós vamos seguir essa questão da sequência aqui. Então, ele teria que estar na segunda forma normal e nenhum atributo não principal de R, ou seja, atributo que não é chave, for transitivamente dependente de alguma chave candidata, seja ela primária ou secundária. Ou seja, em outras palavras, nenhum atributo não principal, que não é parte-chave, pode determinar outro atributo não principal. Então, na segunda forma normal, a gente olhou as dependências em relação à chave primária e secundária, questão da dependência parcial. Agora, na terceira, a gente vai olhar as dependências entre os atributos que não são chave, não são parte da chave. Se eu encontrar isso, então ele não atende à terceira forma normal. Então, para fazer a normalização para a terceira forma normal, primeiro eu vou certificar aí que a relação está na segunda forma normal, e se existirem então essas dependências parciais, eu vou criar uma nova relação, a dependência de atributos não chave. Eu vou criar uma nova relação que inclua então um conjunto de atributos não chave que determina funcionalmente outro conjunto de atributos não chave. Vamos ver um exemplo aqui. Então, naquela relação func-dep, o CPF determina aqui o nome do funcionário, a data de nascimento, o endereço e o número do departamento. Porém, o número do departamento, que não é parte da chave, é um atributo não principal, ele determina outros dois atributos que também não são parte de chave, ou seja, também não são principais. Então, se eu tenho um atributo que não é parte da chave, determinando outro que também não é parte da chave, então essa relação não está na terceira forma normal. Para normalizar, eu preciso decompor. Então, eu vou vou tirar essa dependência aqui para uma outra relação. Então, eu vou criar uma relação que tem o número do departamento, o nome e o CPF do gerente. Então, esses dois atributos vão sair dessa relação aqui. Eu ainda mantenho o número do departamento, porque é aqui que é feito o relacionamento entre as duas. Então, dessa forma, essas duas relações atendem à segunda forma normal, porque agora eu não tenho mais aquelas dependências transitivas ali. Ok? Vamos ver um segundo exemplo. Então, voltando naquela relação dos lotes, eu tenho uma outra dependência lá, em que a área determina o preço. Então, a área não é parte da chave, nem o preço. Então, se eu tenho uma dependência dessa forma, eu preciso desmembrar isso aqui, criando uma nova relação. Então, eu vou criar aqui lotes 1B
que tem a área como chave e o preço. Então, aí a área determina o preço. Então, dessa relação aqui vai ser transformada nessa aqui, sem o preço. Então, aí, aqui eu deixo de ter aquela dependência entre atributos não chave. Então, esse conjunto aqui agora atende a terceira forma normal. Bom, o Code ele propôs essa terceira forma normal, mas aí o Boyce, analisando isso, tentando propor uma nova forma para a terceira forma normal, acabou propondo aqui uma forma normal que é mais forte que a terceira forma normal e passou a ser chamada de forma normal de Boyce-Codd. Então, ela diz o seguinte: uma relação está na forma normal de Boyce-Codd se para toda dependência funcional x determina A, x é uma chave candidata primária ou secundária de R. Então, em outras palavras, nenhum atributo não principal de R pode determinar outro atributo principal ou não principal. A questão é que a terceira forma normal, ela só falava de atributos não principal determinando outro não principal. Mas tem situações em que um atributo não principal, ele pode determinar um atributo que faz parte da chave, ou seja, um atributo principal. Isso não estava coberto pela terceira forma normal. Então, com essa definição, essa forma normal de Boyce-Codd ela é mais forte que a terceira forma normal. Então, para eu fazer essa verificação, ou seja, para normalizar a forma normal de Boyce-Codd, primeiro eu me certifico que ele está na terceira forma normal e depois, se for necessário, eu vou decompor a relação de forma a eliminar essas dependências em relação a um atributo não principal determinando parte aí dos atributos de uma chave. Então, por exemplo, voltando àquela relação de lotes, suponha que os lotes sejam vendidos em apenas 2 cidades, Lavras e Perdões. E ainda, que os lotes em Lavras têm sempre os mesmos tamanhos, que seriam 300 e 450 metros quadrados. E os lotes em Perdões também têm sempre os mesmos tamanhos diferentes dos de Lavras, que são 200 e 400 metros quadrados. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a área determina o nome da cidade. Ou seja, se eu souber a área do lote, eu sei qual que é a cidade. Então, aí eu tenho, nessa relação do lote 1A, que a gente já tinha decomposto antes, ainda apareceu uma outra dependência funcional que diz que a área determina o nome da cidade. Então, a área é um atributo não chave, mas o nome da cidade faz parte da chave secundária aqui, junto com o número do lote. Pela terceira forma normal, eu não olharia essa dependência, mas pela forma normal de Boyce-Codd, eu verificaria que existe essa dependência e aí teria que desmembrar essa relação de forma a eliminar essa dependência dessa forma. Então, aí eu transformaria essa relação, tiraria então o nome da cidade da primeira e criaria uma relação que tem a área e o nome da cidade, uma segunda relação. Então, com isso eu estaria resolvendo esse relacionamento, trazendo aqui para a forma normal de Boyce-Codd. Então, é um caso mais particular, mais difícil de verificar. Um segundo exemplo, eu tenho as relações, a relação ensina, que tem os atributos aluno, disciplina e professor. E nessa relação eu posso dizer que eu tenho as seguintes dependências funcionais. O aluno mais a disciplina determina o professor. Ou seja, toda vez que tiver o mesmo conjunto aqui, por exemplo, Lima e banco de dados, o professor é Marcos. Se tiver Silva e banco de dados, o professor é Navati. Ou seja, essa combinação que determina sempre o professor. Se eu souber qual é o aluno, qual é a disciplina, eu sei qual é o professor. Além disso, a gente pode supor, por exemplo, que essa aqui é a chave primária dessa tabela.
Mas, além disso, eu tenho uma dependência que diz que o professor determina a disciplina, supondo que só existe um professor para cada disciplina. Então, se eu souber o nome do professor, eu sei o nome da disciplina. Então, nesse caso, eu teria um atributo não chave determinando parte aqui da chave. Então, essa relação não estaria na forma normal de Boyce Codes. E para normalizar, então, eu teria que decompor essa relação, deixando uma relação 1 só com o professor e o nome da disciplina, para eliminar essa dependência 2. Nesse caso, o professor seria a chave primária, porque, sabendo o professor, eu sei qual a disciplina. E a outra relação ficaria só com o professor e o aluno, uma combinação aqui formando a chave primária. Então, essa seria então a forma normal de Boyce Codes. Bom, agora vamos para a quarta forma normal. Para entender a quarta forma normal, nós vamos introduzir o conceito de dependência multivalorada. Então, o que é uma dependência multivalorada? Ela ocorre quando, para cada atributo A, para cada valor de um determinado atributo A, há um conjunto de valores para outros atributos B e C que são independentes entre si e que estão associados a A. Então, na verdade, o que ocorre aqui é quando a gente tem dois ou mais atributos multivalorados independentes dentro do mesmo esquema de relação. Então, se isso acontecer, eu vou ter aqui uma dependência multivalorada. Então, quando isso acontece, é necessário eu repetir para cada valor de um dos atributos com cada valor do outro atributo. Nesse caso, relações que têm essa dependência multivalorada, elas tendem a ter sua chave composta de todos os atributos. Então, por exemplo, essa relação func, ela tem o nome do funcionário, o nome do projeto que o funcionário trabalha e o nome do dependente daquele funcionário. Então, por exemplo, o Silva, ele trabalha no projeto X e tem o João como dependente. O Silva também trabalha no projeto Y e tem a Ana como dependente. Então, acaba que eu tenho aqui, na verdade, eu tenho um atributo, o nome do funcionário, que tem aqui, trabalha em vários projetos e tem vários dependentes. E tanto projeto quanto dependente são coisas independentes. Então, acaba que eu tenho que ficar repetindo os dados para poder dar todas as informações nessa tabela. Então, Silva trabalha no projeto X e Y e tem os dependentes João e Ana, eu acabo tendo que ter essas 4 linhas nessa tabela. E podem observar que a chave primária aqui é composta pelos 3 atributos. Esse esquema aqui, ele está na forma normal de Boyce Codes, já que eu não tenho nenhum atributo não principal aqui, ele está na forma normal de Boyce Codes. Mas ele tem um problema aqui ainda, um problema de projeto. Essa relação não está bem projetada. Então, a gente só vai identificar isso com a quarta forma normal, que diz o seguinte: uma relação ela está na quarta forma normal se estiver na forma normal de Boyce Codes e não possuir dependência multivalorada. Então, nós vamos ter que eliminar aquela dependência multivalorada. Então, para normalizar para a quarta forma normal, a gente vai certificar que está na forma normal de Boyce Codes e depois decompor a relação de modo que cada dependência multivalorada seja representada em uma relação separada. Então, voltando naquele exemplo, para eu passar isso aqui para a quarta forma normal, eu teria que separar isso aqui em 2 relações. Uma que tem func funcionário e projeto, seria então o nome do funcionário e o nome do projeto que ele trabalha. Então, o Silva trabalha nos projetos X e Y, apareceria aqui 2 vezes. E na outra teria o funcionário com os dependentes. Então, o nome do funcionário e o nome do dependente. Então, se o Silva tem 2 dependentes, o João e a Ana, então ele apareceria aqui 2 vezes. Então, essa relação, ela passaria, então, dessa forma, a atender a quarta forma normal. Observe que já é mais complexo identificar esse tipo de coisa em projetos. Mas, normalmente, já está relacionado a tabelas assim, que precisa de uma chave composta por todos os atributos normalmente, e aí você pode perceber que isso está acontecendo porque você tem atributos aqui multivalorados e independentes.
Então, é a questão da quarta forma normal. Bom, e ainda tem a quinta forma normal. A quinta ainda é mais difícil ainda de ser identificada, tanto que na prática ela é muito pouco usada, ou seja, raramente alguém vai realmente vasculhar o projeto para ver se ele chega até a quinta forma normal. Até a quarta já é raro, a quinta é raríssima. Mas para a gente entender como é que seria essa quinta forma normal, a gente precisa entender o conceito de dependência de junção, que diz o seguinte: uma dependência de junção, que é especificada em um esquema de relação, ela determina uma restrição sobre os estados aí da relação, indicando que a relação ela pode ser decomposta em N outras relações, onde esse N é maior que 2, ou seja, 3 ou mais relações, e depois juntadas em forma de uma operação de junção, sem a geração de tuplas falsas. Então, isso aqui está relacionado àquele conceito de tuplas falsas. Então, existe uma dependência de junção se eu conseguir desmembrar as relações em 3 ou mais outras e depois juntar essas relações sem tuplas falsas. Aí eu tenho uma dependência de junção. A dependência multivalorada, que a gente acabou de ver, nada mais é do que um caso particular de dependência de junção, onde n é igual a 2. E aí, então, a gente pode definir a quinta forma normal, que diz o seguinte: uma relação R está na quinta forma normal se estiver na quarta e não existir dependência de junção. Então, para normalizar para a quinta forma normal, a gente vai primeiro certificar que está na quarta, depois certificar que não existe dependência de junção. Se existir, então as relações resultantes da decomposição é que estarão na quinta forma normal. Então, ela já vai sair naturalmente quando a gente fizer a decomposição. Então, as dependências de junção, elas são muito difíceis, como eu disse ali, muito difíceis de serem detectadas na prática. Assim, a normalização para a quinta forma normal é raramente verificada em projetos de banco de dados. Vamos ver um exemplo aqui. Essa relação fornece, ela não está na quinta forma normal. Por que ela não está? Ela contém aqui os atributos de um relacionamento ternário entre fornecedor, peça e projeto. Então, ela é formada por uma chave primária composta pelos 3, onde eu tenho o nome do fornecedor, o nome da peça que ele fornece e o nome do projeto para o qual ele fornece essa peça. Supondo que eu tenho esses dados aqui, ó, se eu decompor essa relação em 3 outras relações, R1, R2, R3, de forma a colocar pares aqui, por exemplo, pares entre fornecedor e peça. Então, aqui eu tenho o nome do fornecedor e o nome da peça. Outro par entre o nome do fornecedor e o nome do projeto. Então, seria a relação 2. E outro entre a peça e o projeto, que seria a relação 3, nome da peça e nome do projeto. Então, eu teria esses dados aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Silva fornece peneira e Silva fornece porca, que estariam aqui, ó. O Adam fornece peneira, o Walter fornece porca e o Adam fornece prego. Essas duas que estão abaixo da linha tracejada já existem lá em cima. Por exemplo, o Adam peneira já está aqui, Adam peneira. E Silva peneira também já está aqui, a primeira linha Silva peneira. O mesmo acontece com as outras aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Silva fornecendo para o projeto X, o Silva fornecendo para o projeto Y. Então, está aqui os dados daquela decomposição ali. Bom, se eu consigo fazer essa decomposição desses dados, dessa relação, e coloco ele nessas 3 relações, se eu fizer agora a junção natural entre essas 3 tabelas, entre essas 3 relações, quando eu fizer essa junção natural, ou seja, o que seria a junção natural aqui? Seria juntar pelos atributos que têm o mesmo nome. Então, por exemplo, aqui, ó, R1, R2 com o nome do fornecedor, e ao mesmo tempo com a R3 tendo aqui o mesmo nome de projeto e o mesmo nome de peça. Então, se eu juntar essa combinação, eu volto aos dados dessa tabela. Então, do jeito que está aqui, está destacando que para eu conseguir
decompor e juntar isso aqui, é necessário que essas duas linhas de baixo realmente existam aqui. Se elas realmente existem, então eu consigo pegar essa tabela, decompor nessas três, fazer a junção das três e aí eu tenho os mesmos dados que estão nessa tabela. Então, se eu faço isso, eu tenho uma dependência de junção. E então, essa tabela fornece dessa forma, ela não está na quinta forma normal. Para passar a ser normalizada na quinta forma normal, eu precisaria decompor ela nessas três tabelas. Então, essas três tabelas aqui representariam um esquema na quinta forma normal. Bom, como exemplo 2, vamos usar a mesma tabela fornece, só que agora sem aquelas duas linhas de baixo. São os mesmos dados que estão aqui, sem essas duas linhas. Suponho que agora a minha tabela fornece só tem aquelas primeiras 5 linhas. Então, se eu decompor ela naquelas três relações, os dados das três relações são os mesmos. Observe que se eu passar aqui, ó, R1, R2, R3 tem os mesmos dados. Então, quando eu decomponho aqui, eu gero os mesmos dados aqui, mesmo sem aquelas duas linhas a mais que tinham antes. No entanto, quando eu faço a junção natural dessas três para gerar essa relação, quando eu faço essa junção natural, vão aparecer essas duas linhas. Ou seja, essas duas linhas são chamadas, essas duas tuplas são chamadas de tuplas falsas. Elas não existiam antes de eu fazer a decomposição, mas quando eu faço a junção natural, elas passam a existir. Então, se isso acontece, então essa relação aqui, ó, ela está na quinta forma normal. Ela não deveria ser decomposta. Bom, então é esse o conceito da quinta forma normal. Então são situações muito raras e difíceis de detectar. Então, por isso que na prática, raramente a gente chega a verificar a quinta forma normal. Bom, esses dados foram, eu usei como referência básica aqui, o capítulo 15 aí do livro Elmasi Navot.